Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Suco Life, laranja da fazenda. Hiper Saúde, certificado de contribuição Ribeirão e região. É fundamental ter uma boa noite de sono. Reflete na nossa saúde física e mental. Mas ultimamente está muito difícil dormir as luxuosas 8 horas por noite. Recebo hoje o otorrinolaringologista e médico do sono, Dr. Marcos Rodrigues, e a conversa é sobre a insônia, que atinge 73 milhões da população brasileira. Seja muito bem-vindo você ao Conexão Saúde, seja muito bem-vindo, Dr. Marcos. Hoje a gente conversa de uma queixa muito frequente, que é a insônia, que é a dificuldade de dormir. E a gente quer saber, o senhor que é médico do sono, trabalha, com isso, conta um pouquinho pra gente. Seja bem-vindo. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, por estar aqui no Conexão Saúde. A insônia é, de fato, um problema de saúde pública, Pergunte à sua volta, É muito fácil você perguntar à sua volta aí se quem tem dificuldade para dormir, com certeza você tem alguém na sua família que tem dificuldade para dormir ou para começar ou para terminar o sono. É muito interessante a gente entender o que é a insônia, certo? O termo insônia, ele é caracterizado por uma dificuldade para iniciar ou manter o sono. Então muitas vezes a gente acha que a insônia é só quem não consegue dormir, quem não consegue iniciar, mas talvez eu digo para vocês que a causa mais comum de insônia é a insônia terminal, que a gente fala, que é aquela pessoa que tem dificuldade de manter, o período de sono adequado. E isso é parte de um processo fisiológico do nosso cérebro que age conforme o ciclo do dia. Então o nosso cérebro, nós temos basicamente um estado onde o nosso cérebro está acordado, que é como nós estamos aqui agora, você que está me assistindo, você está acordado. Isso nós chamamos de vigília. E o processo que é onde a gente está dormindo, que a gente chama de sono mesmo, certo? Então, quando nós estamos na vigília, o nosso cérebro ele tem várias áreas que são ativadas. E uma coisa que nós já conversamos é que muitas pessoas acham que quando nós estamos dormindo, no sono, o nosso cérebro está, digamos, desativado, está desligado. Não, o nosso cérebro, algumas áreas elas estão ativadas e durante a vigília e desativadas durante o sono. Então você vai ciclando. Então quando a gente dorme, outras áreas do cérebro são ativadas. E aí, para que isso aconteça, nós precisamos dos neurohormônios, que aí são a famosa serotonina, dopamina, noradrenalina, que elas vão fazer esse liga e desliga, digamos assim, do nosso cérebro. E doutor Marcos, a gente tem uma comparação que a insônia é um sintoma como a febre. Ela indica que alguma coisa está errada. Ela é um sintoma, ela não é uma doença especificamente. Ela é um sinal de que alguma questão, e o senhor deixou claro aqui que tem várias questões. A pessoa que tem dificuldade para iniciar o sono, tem a pessoa que tem dificuldade para continuar a ficar dormindo desperta no meio da noite, Então, como que é isso? A insônia é um sinal do quê? Nesse mundo agitado, estressado, seria isso? Que tipo de doença? Exatamente. Você falou muito bem. A insônia, muitas vezes, ele é um sintoma, não é especificamente uma doença. Então, quando nós atendemos um paciente com insônia, eu preciso entender o que está causando essa insônia. E daí existem os vários tipos de insônia que a gente pode classificar, Mas eu sempre falo assim para os pacientes, a insônia, na verdade é só a ponta do iceberg, é o que você vê por cima da água, é o que aparece, Muitos sintomas são assim na otorrinolaringologia, zumbido, tontura, muitas vezes é o que aparece. A gente precisa ver o que está acontecendo por baixo da água, Ou seja, lembra, o iceberg tem um nono do iceberg está para cima da água e o resto está todo embaixo da água. Então a insônia é a ponta do iceberg. Então muitas vezes ela é um sintoma. E a causa mais comum, a coisa que mais causa esse sintoma é algo que está nos afligindo demais nesse momento de pandemia, que é a ansiedade,
Então, um dos primeiros sintomas de ansiedade, quando a ansiedade está muito alta, é justamente a insônia terminal, né? A insônia terminal, quando você deita, dorme e acorda no meio da noite, lá para as 4. Quem nunca teve isso ou quem não está tendo isso agora? Às 3, 4 horas da manhã acorda e fica lá tentando dormir, não consegue mais dormir e tudo mais. Isso te irrita, a cama pinica, parece que tem lá, a cama parece que te maltrata, né? E aí é sempre assim, quando chega lá para 6, 7 horas da manhã, que você tem que levantar e... Dá vontade de aí dormir. que deu um sono. Isso é bem típico da ansiedade, bem típico. É bem tipo da ansiedade. E é engraçado, doutor, por exemplo, a insônia, as pessoas já estão acostumadas. É normal, porque a gente está numa vida estressada, a gente está passando por essa questão pandêmica. E é importante a gente saber, a gente vai falar no próximo bloco sobre tratamento, mas eu queria finalizar esse bloco da importância da gente entender que a insônia faz mal. E traz outras consequências. Ela vem de uma causa, né, de alguma questão de ansiedade, de depressão, enfim, de estresse, mas ela também, se ela continuar, se a pessoa persiste com a insônia crônica, traz consequências graves, não é, doutor? Sim, sim. É um problema que traz consequências orgânicas. Então, basicamente, assim, um exemplozinho bem tranquilo. Um dos principais neurohormônios da vigília é a noradrenalina. A noradrenalina é o hormônio que faz o quê? Aumenta o batimento cardíaco e aumenta a pressão arterial, certo? Se você dorme pouco, durante o sono, a noradrenalina ela diminui, certo? Então, se você dorme pouco, a noradrenalina no seu cérebro vai ficando em quantidades aumentadas, não só no seu cérebro, como no seu corpo. O que acontece? A noradrenalina vai se aumentando ao longo do tempo e a pessoa começa a desenvolver uma hipertensão arterial. Olha só. E daí da hipertensão arterial a pessoa vai desenvolvendo problema cardiovascular e tudo mais, né? Ou seja, até pode ter infartos e o AVC, né? Também por causa disso. Então, esse desbalanço hormonal. Durante o dia, nós temos a noradrenalina, a serotonina altas no nosso cérebro. E o GABA, que é um tipo de hormônio que induz o sono. Outro hormônio importante também é a histamina. Por isso que quando você toma antihistamínico, você tem sono, que é os antialérgicos, né? Porque eles bloqueiam a histamina, tá? Então, aí quando você dorme, outros neurohormônios como o GABA começam a aumentar, entendeu? Então, quando você tem uma insônia, então para você dormir bem, você tem que passar o dia bem. E para você passar o dia bem, você tem que dormir bem. Então, nosso cérebro funciona igual uma gangorra, vai e volta. É uma bola de neve, né? Vai. Quando você não dorme, você não estimula direito os hormônios e aí você acaba afetando, tá? Então, existem vários tipos de insônia. Um outro tipo de insônia importante é a insônia de ajuste, que é comum, principalmente o quadro mais comum é quando você tem um luto ou alguma notícia muito impactante, você fica uns dias sem dormir bem, normalmente isso melhora depois de um tempo, tá? E existe também um outro tipo de doença, que é importante, que muita gente é muito comum no consultório, que são as pessoas que têm dificuldade para dormir, mas porque o ritmo biológico delas não é o ritmo biológico, digamos assim, mais comum, tá? Então, um hormônio muito importante, muita gente, isso é bem legal falar para você que gosta de tomar melatonina para dormir, mas a gente vai falar isso no próximo bloco por causa do tratamento, mas a melatonina ela é um hormônio que cicla o cérebro, ele informa para o cérebro como está o ciclo e ele depende muito da luz. Então, quando nós temos a liberação de melatonina, que na maioria das pessoas normais, ela é liberada em torno das 9, 10 horas da noite, o nosso cérebro entende que está na hora de começar o processo de sono, é como se desse um start. E o nosso cérebro começa o processo para ativar aquelas áreas que nós vamos usar para dormir. Algumas pessoas, isso é muito comum em jovens, têm a liberação atrasada da melatonina. Então, em vez de liberar a melatonina por volta das 10 horas da noite, ele vai liberar a melatonina a 1, 2 da manhã. Então, é aquela pessoa que gosta de dormir tarde e acordar tarde. Então a gente chama isso de síndrome da fase atrasada do sono. Essa pessoa é aquela pessoa que tem insônia desde a infância. A mãe fala assim, sempre me deu trabalho para dormir. E às vezes vai muito adolescente no consultório. A mãe leva, olha, ele não dorme, ele vai ficar à noite no celular, no computador, porque às vezes ele tem essa fase atrasada e essa pessoa tem muita dificuldade de acordar cedo, de manhã. Entendeu? E aí atrapalha todo o dia a dia, né? Isso. Toda a rotina da criança, do adolescente, do adulto. E dependendo de como os pais agem com isso, essa criança vai desenvolvendo até uma depressão ao longo do tempo, porque
pressionam, você tem que dormir cedo, você tem que dormir cedo, tem que dormir cedo. Tem pacientes que a gente diagnostica, eles não simplesmente não acreditam que ele tem esse problema, entendeu? Porque foi enraizado na cabeça deles. Deus ajuda quem cedo madruga, entendeu? Mas na medicina do sono nem sempre é assim. Olha, a gente vai falar, olha a importância de falar sobre esse assunto nesse momento aqui no Conexão Saúde. A gente tem mais no segundo bloco e agora a gente vai lá para a clínica da doutora Mariana Carvalho, no bloco Equilíbrio Hormonal, e ela vai falar pra gente por que a gordura visceral é a mais perigosa. É essa gordura aqui, né, da nossa barriga. Vamos escutar. Fala, doutora Mariana. Equilíbrio Hormonal, com a endocrinologista doutora Mariana Carvalho. Olá, hoje venho falar para vocês a respeito da gordura visceral. Então, para entender a gordura visceral, nós precisamos entender como que o nosso organismo armazena gordura no corpo. Então, existem dois tipos de armazenamento, né? Um tipo de gordura que fica abaixo da pele, que é chamado de gordura subcutânea. E nós temos um outro tipo de gordura que se acumula nas camadas internas do nosso corpo, sobre ou dentro dos órgãos, né? Principalmente dentro do intestino, no coração, no fígado, né? Então é a gordura que fica dentro das vísceras. Essa gordura, ela está mais relacionada a processos inflamatórios dentro do nosso organismo, e essa inflamação crônica a longo prazo, persistentemente, ela pode causar doenças, principalmente doenças metabólicas, tá? Então pode causar mais resistência insulínica, mais diabetes, mais pressão alta e principalmente doenças cardiovasculares e doenças cerebrovasculares, que são doenças fatais e que podem trazer muitas consequências para o organismo. Então, como eu posso saber se eu tenho essa gordura visceral, né? Então, a gordura visceral, ela fica principalmente acumulada, a gente percebe, na região do abdômen, região de tronco, tá? E pessoas que têm aumento da circunferência abdominal têm um risco maior de ter depósito nas vísceras que ficam dentro do abdômen. Então, uma medida importante é medir a circunferência do abdômen. Então, mulheres que têm circunferência abdominal acima de 80 centímetros e homem que tem circunferência abdominal acima de 90 centímetros, pode ser um indício de que tem maior propensão. E essa propensão a acumular gordura visceral, ela é determinada geneticamente. Algumas pessoas têm uma tendência maior a acumular esse tipo de gordura, enquanto outras pessoas têm uma tendência a acumular aquela gordura que fica no subcutâneo, que ela aparece mais em coxas e nádegas. E o que eu posso fazer ao longo da minha vida para evitar o acúmulo desse tipo de gordura? Então, hoje em dia, os estudos já mostraram pra gente que a falta de exercício físico, sedentarismo e uma alimentação rica, principalmente açúcar, carboidrato e gorduras, ela pode predispor o acúmulo de gordura nessa região. Por isso, que mesmo que você tenha uma genética desfavorável, é importante que mudanças alimentares, mudanças comportamentais, estilo de vida saudável e exercício físico façam parte da sua rotina para não deixar que isso se desenvolva. Pessoas que acumulam gordura visceral têm um risco maior de desenvolver essas doenças nos próximos anos. Por isso, é importante a prevenção. Equilíbrio Hormonal, com a endocrinologista doutora Mariana Carvalho. Muito bom, doutora Mariana, muito obrigada. A gente também fala agora com o doutor Oscar Munhoz, no quadro Odontologia de Ponta. E ele vai falar de algo que todo mundo faz ou quer fazer, né? Tem muita vontade, que é o clareamento dentário. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre clareamento dentário e produtos que são utilizados na mídia prometendo o efeito clareamento. Quem que já não abriu aí uma página do Instagram, uma revista ou então algum site falando sobre produtos que prometem clareamento através da utilização
daquela determinada pasta, daquele determinado pó, né? Então, existem muitos produtos hoje que vendem promessas que nem sempre se traduzem em realidade. E na odontologia, quando a gente fala de clareamento com produtos fora aqueles que a gente conhece no consultório, nós estamos falando daqueles produtos à base de carvão ativado, tá? Existem vários, inclusive de marcas muito boas. A gente precisa separar duas coisas: o efeito que o carvão ativado tem e o efeito que é prometido pela mídia. Tá? O carvão ativado, que é um pó, né, e aqui a gente tem vários produtos, aqui vocês vejam, eu estou segurando na mão, é um pó preto, como se fosse um pó de carvão mesmo. Ele não é o carvão de churrasqueira, é um carvão totalmente trabalhado, que tem propriedades que a gente fala adstringentes, que são propriedades adsortivas, ou seja, ela vai absorver os pigmentos superficiais e vão promover um desgaste superficial na estrutura dentária quando existe manchamento, para remoção de manchas superficiais. Então, se você tem dentes manchados por pigmentos externos, eles vão promover uma limpeza, e esse efeito da limpeza externa vai dar um clareamento por conta dessa remoção de manchas, né? Mas o efeito clareamento, que é um efeito mais interno, ele só é promovido por produtos que têm na sua composição o O2, né, a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, que são produtos que vão fazer o quê? A quebra de moléculas de pigmentos em moléculas menores e trazendo um efeito claro de dentro para fora. Isso a gente só consegue com produtos que a gente tem no mercado, que são o peróxido de carbamida e o peróxido de hidrogênio, para utilização em consultório ou sob supervisão do dentista. Então a gente tem que tomar cuidado com esses produtos, porque em uso muito frequente eles podem provocar o desgaste da estrutura dentária, levando à sensibilidade, levando à perda irreversível da estrutura dentária e, né, fazendo com que você tenha um envelhecimento mais rápido dos seus dentes. Então, não quer dizer que você não pode usar, mas você tem que usar através da indicação do seu caso. Pacientes com muito tártaro, paciente com muitas manchas superficial, usar de vez em quando não vai fazer mal, mas usar com uma frequência e esperando um resultado que é prometido e não é realidade, cuidado, você pode estar prejudicando sua dentição, tá? Então ficamos aqui com mais uma dica, um grande abraço e até uma próxima. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Muito bom, doutor Oscar, muito obrigada sempre pelas suas participações. A gente fala agora com a geriatra, a doutora Maria Carolina, no bloco Envelhecer, e ela continua aqui no nosso programa. A gente está no mês de fevereiro, é fevereiro roxo, né? E a gente continua falando de Alzheimer, e agora a gente fala sobre os cuidados higiênicos com o paciente com Alzheimer. Envelhecer, com a geriatra Maria Carolina Arbex. Olá, eu sou a doutora Carolina, eu sou geriatra. E hoje eu também vou aproveitar o mês de fevereiro para a gente falar um pouquinho mais sobre a demência de Alzheimer, né? Hoje eu vou trazer para vocês um assunto que é bastante comum no dia a dia, enfrentada por muitos familiares e cuidadores, que é a dificuldade, às vezes, de fazer com que o paciente, né, aquele paciente que tem a demência de Alzheimer, siga algumas rotinas, e uma delas é o banho. Doutor, eu tenho muita dificuldade, às vezes tá na hora de dar banho no meu pai e ele fala que já tomou, e na verdade ele não tomou, ele fala que não quer. Como agir nesse momento é sempre um momento muito conflituoso para a família. E aí o que eu oriento tenta ofertar o banho naquele momento. Pai, avô, irmão, vamos tomar um banho. Na hora de tomar banho, se aquele paciente não quer naquele momento, espera, dá uns 5 minutos e tenta fazer isso novamente. Às vezes, só de você oferecer isso novamente num outro momento, vai ser muito mais fácil. Tentar evitar, isso serve para qualquer coisa, tentar evitar entrar em conflito direto, que muitas vezes vai deixar o paciente mais irritado, e você, a pessoa que vai tentar fazer com que ele faça aquilo naquele momento, vai ficar muito mais desgastado. Então tenta propor isso num outro momento, que às vezes 5 minutos depois já fazem toda a diferença. E sempre que possível, dependendo do estágio que o paciente tem da demência, deixar com que ele faça as coisas. Deixar ele por si só tomar o banho, lavar a cabeça, vai lembrando ele das etapas, né? Então, lembra, primeiro lava a cabeça, depois lava os braços, embaixo do braço,
peito. Vai seguindo essa sequência com ele para ajudar ele a lembrar, né? Tenta deixar o ambiente do banho um ambiente seguro. Então, cuidado com o tapete, né? Se for usar alguma coisa, sempre antiderrapante. O ideal é adaptar o banheiro, então com barras, onde ele possa segurar e ficar mais seguro. Alguns pacientes já é necessário o uso de cadeira de banho, por exemplo, né? Para auxiliar nesse momento. Tenta deixar a roupa então já preparada, seja na cama ou mesmo no banheiro, na sequência que ele vai usar para colocar. Então isso facilita, isso dá mais autonomia para o paciente, acaba servindo como um estímulo, né? Se ele precisar de ajuda para botar o botão, se vê que isso já é uma coisa do dia a dia, tente optar por roupas que são mais fáceis, né? Então, com velcro, ou que tenham outros tipos de amarração, né? Às vezes roupas que você pode adaptar, de abrir ela na horizontal, né? Então, para ele colocar um braço depois o outro, não colocar a cabeça, isso às vezes facilita, é mais fácil. E outra coisa, cuidado na hora de sair do banho com o piso escorregadio, usar um calçado apropriado, de preferência um calçado que prenda atrás para facilitar, tá? Então esses são alguns dos cuidados que você pode ter com relação à hora do banho e tentar deixar esse momento um pouco mais tranquilo. Envelhecer com a geriatra Maria Carolina Arbex. Muito obrigada, doutora Maria Carolina. E agora eu que tenho um recado para vocês, que é sobre o H-Saúde, um plano de saúde. Nunca ficou tão claro que a gente precisa cuidar da nossa saúde. E o H-Saúde chegou em Araraquara e atende toda a nossa região. Agora você pode contar com uma nova dimensão em plano de saúde, que é o H-Saúde. Um plano forte, com ampla rede credenciada, parceiro da Associação Comercial e Industrial de Araraquara, parceiro da Santa Casa com o plano H Santa Casa e de todo, corpo clínico da Santa Casa. Então, todo cuidado que você e sua família merecem num plano que não para de crescer. Com mais de 40 anos no mercado em Matão, H-Saúde é tradição, é modernidade, experiência, inovação. H-Saúde é atendimento especializado com serviço de qualidade, promovendo saúde e bem-estar. Você, sua família, sua empresa, todos podem ter H-Saúde. Araraquara com mais saúde é H-Saúde. Ligue para mais informações, vou passar o WhatsApp, é 997356873 ou 3503-0820. O H-Saúde aqui em Araraquara, pessoal, fica entre a Rua 2 e a Rua 3, ali na Avenida Bandeirantes 436. Fechou? Agora a gente vai para o quadro Minha Receita Predilecta e a gente vai direto, lá com a nossa querida nutricionista Tuca Baldan. Minha Receita Predilecta. Olá, eu sou a nutricionista Tuca Baldan e hoje estou trazendo para vocês uma receita tradicional, na verdade, que é o espaguete. Só que esse espaguete é diferente, ele é sem glúten, sem ovo, ele é vegano, ele tem baixo teor de gordura. É o espaguete de milho, a lista de ingredientes dele é só farinha de milho, da Carpetian, que é da Predilecta. E a gente vai usar também o azeite Saciale da Predilecta. E para acompanhar esse espaguete, a gente vai fazer um molho pesto. Neste molho pesto, eu vou usar 2 dentes de alho, vou usar 2 colheres de sopa de nozes, vou usar 1/3 de xícara de manjericão fresco, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 50 gramas de queijo cottage, que dá mais ou menos 2 colheres de sopas bem cheias. E o azeite, pessoal, para vocês terem uma noção em medida caseira, vai dar mais ou menos 6 colheres de sopa, tá? Para quem é realmente vegano, a minha sugestão então é só usar nozes, manjericão e azeite, tá bom? Agora eu vou bater o molho aqui para vocês. No liquidificador a gente vai colocar o azeite, o queijo cottage, que é um queijo, a gente pode dizer, um pouquinho mais magro, que vai dar um contraste com o queijo parmesão, que também traz um pouquinho mais de sabor, até pela quantidade de sódio mesmo. As nozes, o manjericão fresco
e o alho. E também para quem não gosta de alho, porque às vezes acha muito forte, não tem problema, tá bom? Tirem o alho da receita, simples assim. Agora a gente vai bater os ingredientes. Pessoal, depois que a gente bateu então o molho pesto no liquidificador, ó, eu queria mostrar pra vocês, ele ficou numa consistência mais pedaçuda, digamos assim, tá? Então, também se vocês quiserem colocar mais azeite, fica a gosto de vocês, porque de repente ele fica mais homogêneo e mais líquido, digamos assim, tá? E este molho pesto eu também não levei ao fogo, tá? Eu coloquei já direto no macarrão. Agora, vocês também podem levar ele ao fogo. E aí, o gosto do alho aqui fica um pouquinho mais forte. Quando você leva ao fogo, esse alho fica um pouquinho menos evidente, digamos assim. E para quem não gosta, tira o alho, como eu disse, tá bom? E aqui está, ó, um macarrão espaguete carpeccian de milho com um molho pesto delicioso. E aqui eu usei cottage, porque normalmente o molho pesto não vai cottage, mas esse aqui eu pus o cottage, tá bom? Espero que vocês gostem e que a família toda aprove. Um beijo e até a próxima! Minha receita predilecta. De volta ao Conexão Saúde, hoje eu recebo o otorrinolaringologista e médico do sono, Dr. Marcos Rodrigues. A conversa hoje é sobre ansiedade, insônia, a importância de uma boa noite de sono e a certeza de que existem muitos tratamentos que colaboram com este diagnóstico. E a gente volta a falar aqui com o Dr. Marcos. Dr. Marcos, o senhor explicou bastante dessa questão da insônia um pouquinho pra gente. E o mais importante é a gente entender que a insônia pode causar uma vida cada vez, né, uma qualidade de vida muito pior, né, vamos dizer assim, diminuir a nossa qualidade de vida na realidade. Então, quais são os tratamentos? As pessoas buscam tratamento, doutor? Como que é isso? Exatamente, nós temos que tratar essa doença baseado no princípio da onde está vindo esse problema da insônia. E aí a gente precisa lançar mão de algumas avaliações, né, que a gente precisa fazer, principalmente na anamnese, na história clínica, e muitas vezes de alguns exames para que nós possamos diagnosticar de maneira correta o paciente. Então, e aí durante a conversa, esses exames é que nós vamos ver aonde está o problema do paciente. Então, vamos, a grosso modo, a gente divide a insônia naquela insônia que a gente chama de insônia psicofisiológica, que é aquela insônia muito ligada à ansiedade, que é realmente a maioria, tá? E a insônia causada por algum problema orgânico ou algum outro problema de saúde, tá? A insônia psicofisiológica é essa insônia clássica que é muito ligada à ansiedade, né? Então a gente brinca com aquele paciente que aprendeu a ter insônia, ou seja, vai escurecendo, ele vai falando assim, lá vou eu de novo brigar com a minha cama e lá vou eu sofrer de novo durante a noite. Então a primeira coisa que nós fazemos é uma coisa chamada higiene do sono. É isso mesmo, higiene do sono. Você tem sua higiene bucal, então existe a higiene do sono. Então a primeira coisa é, vamos ter uma boa higiene do sono. Então a primeira coisa é tentar dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário. Tá? Não estou pedindo para você acordar no sábado, domingo, 6 da manhã, né? Isso faz a diferença. Faz. Lembra que nós temos a melatonina, que o nosso cérebro ele faz um ciclo circadiano. Então, quanto mais você ter uma rotina regular de sono, é melhor. Tá? Porque pensa lá no seu cérebro, ele está lá trabalhando, todo dia dorme 11 da noite e acorda 7 da manhã. 11 da noite e acorda 7 da manhã. No feriado, no final de semana, você vai acordar mais tarde. Ok, existe uma regularidade nisso. O problema é quando você não tem essa regularidade. Ah, hoje eu vou dormir às 10, amanhã eu vou dormir meia-noite, outro dia eu vou dormir 1 da manhã. Aí o seu cérebro fica confuso e isso causa insônia. Outra coisa muito importante, cafeína. Tá? Ou seja, tudo que tem cafeína, Coca-Cola, chá preto, chá mate, chá verde, viu mulherada? Chá verde tem mais cafeína do que o próprio café. Tá? A cafeína é um estimulante cerebral e além dela estimular o cérebro, ela bloqueia um hormônio importante do sono que é a adenosina.
A adenosina é um hormônio, quem é da roça sabe o que eu estou falando. Tem aqueles pilão que quando você vai, eles enchem de água, e quando eles enchem de água de uma vez, eles batem, puf! Que é aqueles pilão de socar farinha. É a mesma coisa a adenosina, ela vai subindo ao longo do dia, até quando ela chega no pico máximo, o cérebro entra no sono. Quando você toma café, você bloqueia a adenosina. Então, quem tem insônia, a gente recomenda não tomar cafeína nem de manhã. Porque se você toma o café de manhã, a cafeína ela tem mais ou menos 6 horas de duração. Então, aquela adenosina que ia começar a subir de manhã, ela só vai começar a subir depois da meio-dia. Doutor, não vou dormir nunca, por isso que eu durmo mal, gente. O café é muito coisa. Outra coisa importante na alimentação é a alimentação muito pesada, muito gordurosa à noite. Né? Isso vai trazer uma digestão ruim e vai piorar o sono. Outra coisa importante também é exercícios físicos muito intensos à noite. A gente pede sempre para, entre a hora que deitar, pelo menos 3 horas. Tá? E por último, a luz. Quanto mais luz você tiver no ambiente, mais tela, hoje em dia é a doença do século, né? A tela, menos melatonina você vai liberar. E aí você vai ter dificuldade de entrar no sono. Tem que desligar o celular, pôr no modo avião, ou posso deixar meu celular ligado? Como que é isso? Qual é a sua indicação, doutor Marcos Rodrigues? Isso é super importante, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quem me dera eu pudesse desligar meu celular, dependendo do seu tempo de plantão, doutor? Eu não posso, né? Porque a gente está de plantão. Essa noite mesmo eu estava de plantão, me ligaram 1 da manhã, mas tudo bem. O ideal sim, gente, se vocês puderem, desliguem o celular, tá? A gente está hiper vigilante, hiper ligado, vendo notícias, redes sociais o tempo todo, tá? Então uma dica super importante, pega o que você precisa fazer no dia seguinte, anota num livro, no papel, ou até no próprio celular, tá? Pega esse livro ou esse celular, fecha, isso ajuda muito o cérebro, sabe, a entender, chega e vai dormir, tá? Então assim, a minha recomendação é, desliga o celular. Tá? Diminua a intensidade do brilho da tela. Isso é importante. Tá? Diminua a quantidade de luz à noite. Tá? Até para a nossa saúde mental, nessa época de pandemia, a gente fica lá se saturando de notícias, de WhatsApp, fake news. Então, quanto menos informação você tiver perto do período da noite, melhor para o seu cérebro. Então a gente tem que fazer essa higiene do sono. Além da higiene do sono, a gente sabe que às vezes a gente não consegue sozinho. Muitas pessoas às vezes são contra, né, tomar um remédio ou outro. Mas tem tratamentos também, doutor, com remédio natural ou até com remédio menos, né, invasivo, vamos dizer assim. Como que é isso, doutor? Vamos lá. Quando a gente tem a insônia, então nós temos, se por exemplo eu tenho um problema orgânico, que é aquela síndrome do atraso da fase melatonina, aí sim, a gente entra com a melatonina para poder corrigir esse ciclo. Então é um problema específico. Tem aquelas pessoas que têm insônia porque roncam demais e tem muita apneia do sono. Aí eu tenho que tratar a apneia do sono. Mas quando a gente identifica que a pessoa tem uma ansiedade, a insônia psicofisiológica e precisa dormir melhor, aí nós temos 2 caminhos básicos. Temos os caminhos com medicamento e temos o tratamento não farmacológico. O tratamento com medicamento a gente vai ter que traçar uma estratégia baseada em cada paciente. Então, se o paciente tem sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, não adianta só eu dar um remédio para induzir o sono. Tá? Não adianta. Eu tenho que tratar o dia dele também. Então, tem que organizar os medicamentos de maneira que ele faça aquele ciclo. Lembra? Dando adrenalina, GABA, adenosina, e aí para que ele entre nos eixos novamente e cicle. Tá? Então, o tratamento medicamentoso ele tem um efeito rápido. Tá? E a gente consegue fazer a pessoa entrar nesse ciclo. E por exemplo, melatonina, ela tem algum efeito colateral? Olha, a melatonina é um remédio muito comum, um suplemento, que nos Estados Unidos, por exemplo, é vendido em qualquer farmácia. Mas é um hormônio que ele não é indicado para insônia. Se você tem insônia, por exemplo, principalmente para insônia para ansiedade, ela tem uma indicação nos guidelines específica para esse tipo de problema, que é aquela pessoa que tem um atraso de fase. O resto, ela não tem indicação e ela às vezes pode até confundir ainda mais o seu cérebro com o aumento da dose de melatonina. Por isso que a gente precisa buscar um médico da nossa confiança, para que a gente trate a insônia. A gente gosta de colocar esse tipo de pauta no ar, porque a gente percebe que muitas pessoas já acham comum dormir mal. Exatamente. Mas também nesse momento é muito difícil, todo mundo dorme mal, tá todo mundo dormindo mal.
Mas não pode ser comum isso, não é, doutor? De jeito nenhum. Não pode ser normal. Comum pode até ser, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Porque todo mundo está passando por grandes aí pressões, estresse, enfim, ansiedade e outras questões. Mas a gente tem que cuidar, porque Não. isso vira uma bola de neve e outras doenças virão. Sim, e aí, exatamente, aí vem. E às vezes a pessoa começa a ter insônia, aí às vezes a ansiedade aumenta e aí você entra num ciclo vicioso. Eu fico nervoso, eu vou tendo insônia, eu fico nervoso, eu vou tendo insônia. Qualidade de vida ruim, aí você começa a relacionar mal com sua família, fica irritado, e aí isso gera uma série de problemas. Então não precisa sofrer, tem tratamento. E o outro tratamento que muita gente tem essa razão, não quer o remédio, tá? Sim. Um parênteses sobre os medicamentos. Então nós temos os famosos tarja preta, né, que é a família do PAN, diazepam, clonazepam e por aí vai. Esses remédios são sim perigosos, tá? Eles aumentam, eles têm dois fenômenos, eles têm a tolerância, ou seja, você precisa de cada vez uma dose maior para fazer efeito, e eles causam dependência, ou seja, você vai ficando dependente do remédio. Então a gente, na medicina do sono, tem muito cuidado em prescrever. Eu praticamente não prescrevo esses medicamentos, tá? Eu recebo muito paciente que usa para eu tirar, mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E já tá, eles induzem, já está provado que eles têm relação com demência, com alterações cognitivas e tudo mais. Então, existem hipnóticos que não são dessa família, que são bastante eficazes. E além dos remédios, a gente tem a terapia, tá? Que é a terapia mais apropriada, chama terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de terapia geralmente feito por psicólogos. Sim. A vantagem da terapia é que ela demora para fazer efeito, mas ela tem um efeito longo e duradouro. Entendeu? Então muitas vezes o paciente chega para você muito ansioso, muito nervoso, quer dormir, não adianta você falar para o seu querido, vá lá fazer terapia. Ele... Tem que fazer os dois, não é, doutor? Exatamente. Começa um tratamento para ajudar a pessoa a se estabilizar, né? Exatamente. E vai para terapia. Olha que coisa boa. Isso aí. Muito bom, e agora a gente vai lá para a clínica da doutora Fernanda Mendonça, no nosso quadro Não Consigo Engravidar e Agora. E hoje ela vai contar pra gente como lidar com as causas da infertilidade. Não consigo engravidar. E agora, com a especialista em reprodução assistida, doutora Fernanda Mendonça. Então, boa noite a todos. Dando continuidade aqui nas nossas dicas, né, de reprodução assistida. A gente conversou um pouquinho sobre os principais exames, né, para a triagem do diagnóstico mesmo das causas de infertilidade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como lidar, né, com essas causas. Então, a gente tinha conversado sobre os fatores femininos, né, que são os fatores preponderantes aí nas taxas de infertilidade. Com relação aos fatores ovulatórios, né, a gente tem que pensar muito bem naquelas pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos, que é um tratamento multifatorial. Essa paciente precisa mudar estilo de vida, precisa emagrecer, precisa fazer atividade física. Se você descobriu então que você tem, por exemplo, uma causa uterina, um mioma lá dentro da camadinha do útero, a gente precisa retirar esse mioma antes de qualquer tratamento. Se você descobriu uma causa masculina, então baixa espermatozoide com um número baixo, ou poucos espermatozoides, ou ainda espermatozoides não móveis, a gente precisa pensar também, se não é o caso também do seu marido tomar algumas vitaminas, alguns antioxidantes, também mudar estilo de vida. A gente sabe que álcool interfere na fertilidade, uso excessivo de cafeína, obesidade. Então, primeiro você tem que se preparar, né, mudar todo o estilo de vida para poder pensar como que a gente vai tratar. Com relação às outras causas, a endometriose também é uma doença multifatorial, precisamos ver qual o grau, saber qual estratégia também tomar frente a essa doença. Com relação também à permeabilidade tubária, que é uma grande causa, né? Pacientes que têm a tuba obstruída, seja por endometriose, seja por doença inflamatória pélvica, né? Precisamos pensar em qual estratégia a gente poderia tomar. Essas pacientes já são candidatas a um tipo de tratamento com mais complexidade, né? Mas o início mesmo, o comecinho, é sobre mudar estilo de vida. Então, você pensar em melhorar os seus exames como um todo, melhorar a sua glicemia, emagrecer, fazer uma atividade física, né? A fim de que a gente também melhore essa
produção de espermatozoide, essa oxidação dos óvulos, né, para que a gente tenha uma possível gestação ou até um tratamento mais fácil do que o convencional. Não consigo engravidar. E agora, com a especialista em reprodução assistida, doutora Fernanda Mendonça. Muito bom, doutora Fernanda, muito bacana esse quadro aqui no Conexão Saúde. Agora a gente vai lá despertar, a gente vai despertar agora com ele, Cássio Ropelato, e ele fala sobre a negação do amor. Fala, Cássio. Dentro do contexto familiar, dentro daquilo que herdamos e daquilo que somos, existe a experiência do amor. E algo muito importante a ser refletido numa constelação familiar é a questão da negação do amor. O que é isso? Existem dois motivos pelo qual o amor não vai acontecer na minha vida. O primeiro deles é eu não me sinto merecedor do amor. E o segundo, eu não me sinto capaz de amar. Ou seja, o primeiro, eu não me sinto merecedor, não importa quantas pessoas vão me amar, não importa quantas pessoas vão me validar, eu não me sinto. Algo dentro de mim não está validado e, portanto, por mais que eu seja amado, eu não me sinto como tal. E o que é pior, esse indivíduo, quando amado, ele sente esse amor como uma agressão. Muitas vezes ele reage com uma agressão, porque como você pode amar se eu não sou digno de ser amado? O segundo, eu não me sinto capaz de amar. Por algum motivo, esse indivíduo se sente incapaz de amar, de vivenciar esse amor. Veja bem, ele pode até sentir que é amado, mas ele não se sente capaz de oferecer esse amor. É como se ele estivesse vazio, oco dessa possibilidade de amar. Portanto, essas duas situações é uma negação do amor, o que me torna inapto para amar, porque eu não consigo fazer esse amor acontecer. Eu busco relacionamentos conflituosos, tóxicos, porque eu não me sinto ou merecedor desse amor ou não me sinto capaz de amar. Portanto, todas as minhas relações seriam confusas e contraditórias. Daquele que, por exemplo, não se sente capaz de amar, ele está sempre na iminência de ser deflagrado, de ser descoberto. Portanto, ele vive o medo nas suas relações. Ele tenta, como nós falamos em vídeos anteriores, montar um personagem, então ele precisa ser muito sedutor, ele precisa ser muito importante, mas no fundo, porque ele se sente incapaz de amar. Então ele precisa ter uma máscara, um personagem, ele precisa criar alguma coisa, porque por ele mesmo ele não pode amar e ele não pode ser amado. A negação do amor faz com que posteriormente todas as minhas relações sejam coisificadas. A negação do amor me impede de viver a essência do que é viver. Muito bom sempre aprender com você, Cássio Ropelato. E agora a gente vai, Visão em Foco com ele, Dr. Hélio Primiano. O que será que ele vai falar com a gente hoje? Visão em Foco, com o Dr. Hélio Primiano. Apoio Cultural, Instituto da Visão. Olá, eu sou o Dr. Hélio Primiano. Eu venho aqui para falar com vocês sobre o câncer de pele. E eu vou dar uma ênfase maior àqueles pacientes acima de 60 anos de idade, onde o câncer de pele, que afeta o rosto, pode afetar a pálpebra, pode mutilar. Desde o câncer, tem alguns tipos específicos, o carcinoma basocelular, que é um pouco mais benigno, o espinocelular, que é um pouco mais maligno, mas que pode deformar. Aquela berruguinha que você vê na pálpebra aparece no verão de uma forma meio estranha. Procure o seu médico oftalmologista ou o seu dermatologista. Não deixe ela passar. Isso pode ser uma fase inicial de uma doença que é tratável no começo, mas que em fases avançadas ela pode até matar, num estágio bem avançado. Não come bola nisso. Isso pode ser uma besteirinha para você
mas isso vai fazer diferença se você fizer o diagnóstico numa fase inicial. O protetor solar vai te ajudar bastante, um boné, um óculos escuro, tudo isso vai te ajudar. Um abraço, aqui fica a minha mensagem. Visão em Foco, com o Dr. Hélio Primiano. Apoio Cultural, Instituto da Visão. Sempre excelentes participações, doutor Hélio. A gente chegou no nosso momento, no break aqui do programa, mas fique aí, porque no próximo bloco a gente vai ter aquela receita deliciosa, feita no capricho com uma dupla hoje. São 2 chefes também no programa de hoje. Quem será que o chefe Rafael Cruz trouxe para o bloco Cozinha Saudável? De volta ao Conexão Saúde, a gente volta com tudo no bloco mais saboroso aqui do nosso programa. E quando a gente fala de sabor, a gente lembra do Momento Life, que é direto da fazenda para a sua casa. A Life Sucos seleciona com muito cuidado as frutas para que a sua casa tenha o melhor da fazenda. Proporciona a você as melhores sensações com sucos refrescantes, ricos em vitaminas e antioxidantes, que auxiliam na hidratação do seu organismo. Além de saudável, é maravilhoso e combina em qualquer momento. Life Sucos, direto da fazenda para a sua casa. A gente continua aqui com o Dr. Marcos Rodrigues. Ele vai dar uma última dica aqui sobre insônia pra gente, mas agora chegou a hora da gente aprender aquela receita com o chefe Rafael Cruz e uma convidada linda, especial, que pega a caneta que vocês vão amar essa receita. Cozinha Saudável, apoio cultural. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar, Vitório Restaurante, Sonium Eventos. Mais um Cozinha Saudável, e esse Cozinha Saudável é muito especial porque a gente vai apresentar para vocês uma chefe nova aqui no Cozinha Saudável. Estamos com o chefe Rafael Cruz, que é sempre um prazer enorme aprender essas receitas aqui do espaço, da Sonium Eventos. E hoje tem uma visita especial ou uma chefe que vai pegar no batente, hein? A Sofia Cruz é chefe. Olha só, gente, ela tá com a doma. Sofia, seja bem-vinda no nosso programa. Você tá feliz? Tá com vergonha? Não tem problema, porque daqui a pouco já passou essa vergonha. O que seu pai vai fazer hoje? Hamburguinho. Hamburguinho, é isso, chefe Rafael Cruz? Isso mesmo. Hoje a gente vai fazer um hamburguinho. A gente vai fazer 2. Um completo e uma versão kids, né? Já que a Sofia tá aqui, a gente vai homenagear a criançada e fazer uma versão kids do hamburguinho também. E esse hamburguinho, ele é um hamburguinho gourmet? Você mesmo que vai fazer esse hambúrguer, chefe? Isso, é um hambúrguer artesanal, né? Aqui tem a carne, eu usei aqui uma fraldinha, tá? É só fraldinha moída. O pessoal fala muito em blend e tal, eu não gosto de complicar muito. A fraldinha, ela tem um percentual de gordura e de carne ideal para o hambúrguer. Então a gente usa a fraldinha, aqui um pão, né? Um pão de hambúrguer normal. A gente vai usar uma maionese caseira. Inclusive essa maionese caseira, muita gente me pede a receita, é um segredo de família, mas especialmente devido a esse evento eu vou estar ensinando ela amanhã no meu Facebook. Gente, calma. No Facebook não, no Instagram. No meu Instagram. Chefe, ele vai ensinar aqui a fazer esse hamburguinho. Tem essa maionese especial que amanhã no Instagram do chefe Rafael Cruz é @chefe Rafael Sonium. @chefe Rafael Sonium. Amanhã, logo vai estar no meu feed lá. Aí quem quiser aprender é só acompanhar. Aí continuando, a gente vai ter um alho poró aqui, a gente vai refogar. Tomate e alface. O tomate, eu gosto de cortar ele bem fininho pra não... Porque às vezes a gente vai comer um hambúrguer e morde, aquele tomate sai voando, né? Então quando a gente corta bem fininho assim, ele fica mais harmonizado no lanche. Bacon e queijo prato. A gente agradece, né, Sofia? Não tem que abrir aquela bocona pra morder o hambúrguer, com esses tomatões. Então, olha, fraldinha, alho poró, tomate, alface, bacon e... Aqui é uma manteiguinha pra gente selar o pão.
Inclusive a Sofia já vai ajudando a gente aqui, passando a manteiga no pão, né, Sô? Minha ajudante, então, vai. Que linda! Isso mesmo. A gente sela o pão para ele ficar mais firme e o pão não ficar líquido, né? A gente ter consistência para pegar o lanche. Ele não escapar, não ficar bem firminho. Perfeito, chefe. Agora, como que a gente vai fazer? Bom, a gente vai montar os hambúrgueres, né? A gente vai porcionar aqui. Normalmente eu uso aí em torno de 150 gramas, né? É uma mãozada aqui mais ou menos. Deixa eu liberar um espacinho, enquanto ela vai passando a manteiguinha aqui, eu já vou modelando o hambúrguer. Eu gosto de modelar na mão mesmo, tá? Sem muita frescura aí, pessoal, usarinho. Fica à vontade, aí vai do gosto de cada um aí. Eu gosto de modelar na mão, gosto dele mais rústico mesmo, não tem problema. Do jeitinho de cada um. Isso, cozinhar. Não tem segredo. Você vê que ele já formou aqui, você vê depois ele já fica no formato. E vamos fazer um menorzinho que é o Kids, né? Aí vai em torno de 100 gramas, 80 gramas tá suficiente. Olha, gente, e olha, eu já comi uma vez hambúrguer de fraldinha. É uma delícia. É muito bom, Fica bom. muito gostoso, muito gostoso. Só um detalhe, a gente deixa pra pôr o sal e a pimenta na hora que tá fritando, tá? Porque pega mais, chefe? Não, porque se a gente colocar antes, o que acontece? A carne começa a desidratar. E aí ele vai perder a suculência da carne mesmo, né? Do hambúrguer. Então a gente Isso deixa pra mesmo. pôr na hora. Dicas do chefe Rafael Cruz, certo, Sofia? Então tá bom. E é o queijo cheddar, né, chefe? Aqui é um queijo prato. Pode usar o cheddar. Tá. Aí a montagem é Perfeito. como cada um preferir. Aqui eu tô usando queijo prato, eu prefiro. Normalmente eu uso cheddar também, não tem muita... Só não gosto de usar mussarela, que aí também já é um queijo derrete demais, não tem uma consistência legal. O prato, o cheddar, fica muito bom. Vai nesse aqui também. Tem alguma dica pra passar a manteiga certinho nesses pães? Hein, Sô? Muito amor, Sô? E cuidado? É isso? Muito capricho pra passar essa manteiga? Então fechou. Muito capricho sempre, não é? É isso aí. Fala pra turma, o que você vai ser quando crescer? O que você quer ser? Chefe de cozinha. Ó, viu? Já tem alguém pra me suceder aqui, gente. Chefe Ai, de coisa cozinha, boa. mas gosta desse pai, hein? Hein? A mãe tá aqui, ó, só tirando foto, gente. Só babando. Só babando na filha. Que delícia. Então vamos para o próximo passo, Isso, chefe. aí a gente volta pra montar o hambúrguer depois que a gente fritar as carnes aqui. E a gente acompanha o chefe Rafael. E a gente finaliza o nosso hambúrguer aqui delicioso de fraldinha do chefe Rafael Cruz. Chefe, ficou bonito, hein? Tá bonito. Vamos ver se Sofia, tá gostoso, né? será que tá bom esse hambúrguer? A Sofia tá com a boca cheia, ela não para de comer batata aqui. Temos a chefe Sofia aqui e olha, eu vou perguntar pro chefe Rafael como que eu vou comer, experimentar esse hambúrguer aqui de frente pras telinhas. Tô com vergonha, chefe. Como Não, que eu vou? hambúrguer tem que comer se lambuzando. Não pode comer de garfo e faca não, que é uma heresia. Tem que se sujar, É isso se que lambuzar. diz a etiqueta, chefe Rafael Com Cruz? certeza. Pode até começar já dando uma poteadinha aqui na maionese, Vamos ó. potear? Vamos potear a batata, gente? Nossa, mas essa maionese é muito boa, Sô. Quem quiser amanhã, a receita vai estar lá no meu feed. Especial. Não percam o Instagram do chefe Rafael Cruz. Então eu vou me lambuzar, gente. Michelute, você arranca se acontecer alguma coisa. Edita. Edita. Olha, não vai editar. Ele falou que não vai assim editar. que aí não tem graça. Gente, vai, Sô, vai no céu É ao também. vivo e a cores aqui pra vocês. Fica a boca cheia. Eu fiquei toda suja, ó, me lambuzei. Normal. Pegar um Gente. guardanapinho. Gente,
Que delícia esse lanche, chefe. A sua também. A sua também, Sô, me ajuda, vai. Não deixa eu passar vergonha sozinha, Sô. Isso! Não, Gente, tá uma delícia. Chefe, parabéns. Vamos falar aqui da Sono Eventos? Opa, com certeza. Como tá esse mês de fevereiro, chefe? A gente ainda tá aí com as restrições, né? Estamos aguardando aí agora, mais esperançosos com a vacinação, né? Opa. E em breve aí a todo vapor, se Deus quiser, com a turma vacinada, os eventos voltarão. Gente, chefe Rafael Cruz aqui da Sono Eventos, junto com a chefe Sofia Cruz, pra vocês. Mês que vem tem mais. Dá um tchauzinho, Sô. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. Sofia Cruz. Olha, nome de artista, hein, chefe Sofia Cruz? Arrasou aqui com seu pai, o chefe Rafael Cruz. Deliciosa essa receita. Eu tenho certeza que você de casa vai fazer na sua casa porque é fácil e é muito saboroso esse hambúrguer aí artesanal. Muito bom tê-los aqui no programa, viu? Essa parceria deliciosa, um beijo enorme para essa família linda que vocês são. E a gente volta aqui, ó, para dica final, doutor. Vamos pôr todo mundo para dormir hoje? Doutor Marcos. Isso é ótimo. O que a gente faz? A dica é: busque ajuda. Não sofra. Não precisa ter sofrimento, tá? Se você tem insônia, e não deixe que isso vá corroendo você por dentro. Eu sei como é que é, você se sente corroído. Busque ajuda do seu médico de confiança e tem tratamento para isso e vamos melhorar isso e ser feliz. É isso mesmo, a gente tem que dormir bem para ter uma vida com qualidade. A gente fica por aqui, a gente agradece ao Dr. Marcos, muito bom tê-lo com a gente. E ele vai estar com a gente toda semana aqui com grandes dicas. Olha, vai ser muito bom o programa, cada vez mais só com informação útil e de qualidade para vocês aí de casa. A gente fica por aqui, tem representação sexta-feira, 7h40 da noite, e a gente volta quarta-feira que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde. Apoio Cultural. H Saúde. Seu plano. Seu hospital. Suco Life. Laranja da Fazenda. Hiper Saúde. Certificado de contribuição Ribeirão e região.